Olá, pessoal. Nós estamos aqui, né, em mais um podcast. Hoje o episódio é especial, porque além de ser uma pessoa, né, um profissional excelente, um amigo, né, que eu tenho aí há 20 anos, e assim, eu tô até sem palavras hoje, né, tô meio emocionado, porque é um amigo meu de 20 anos aí, faz hoje que eu tô vendo ele, depois da pandemia, então a gente fica, né, mas é um prazer ter você aqui, Samuel. Com certeza esse podcast, tudo que a gente programou, com certeza, né? Mas, assim, é uma satisfação ter você aqui. E hoje nós vamos falar, né, sobre a questão da educação profissional. Educação como um todo e educação profissional também. Mas antes da gente começar, queria dar para você um mimosinho do programa. Garota, aí sim, tá? hein? Assim, com Vamos ver. Se eu souber muita abrir consideração aqui, né? que a gente tem, né, com os nossos convidados. Calma, pessoal, ainda vou conseguir abrir. Peraí. Aí sim, hein? Fomos surpreendidos novamente. Muito bom, garoto. 100% no alvo. Então, Obrigado. pessoal, antes da gente iniciar, né, eu gostaria, né, de pedir, né, ao nosso público Obrigado. que dê o seu like lá, compartilha, né, manda para os amigos, né, para a família, porque o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição é muito importante. E vamos brindar, né, Samuel? Vamos brindar 100% no alvo. Bom, Samuel, eu gostaria, né, que antes da gente iniciar, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Esse um pouquinho é sempre meio complicado, né? Porque a história se estende, né? Mas, enfim, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né? Depois de tanto tempo que a gente só se fala via WhatsApp, né? E essa pandemia, essa confusão toda, né? E como você disse, são 20 e tantos anos de uma longa jornada, né? Sim. Uma longa caminhada de amizade. Então, quando eu vi esse projeto de vocês, eu falei, opa, eu tenho que dar um jeito de dar um pulinho lá, porque isso aí é coisa boa, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? E é um privilégio estar aqui. A ideia é a gente contribuir com alguma questão aí com o seu público, né? Bom, eu basicamente, eu sou advogado, sou pedagogo, tenho algumas formações na área de gestão ambiental, né? Tenho trabalhado bastante com a questão de inovação, né? Sou docente no Senac, principalmente nos cursos técnicos, né? Principalmente segurança do trabalho, recursos humanos, administração. Já trabalhei também com a área da aprendizagem, né? E em alguns outros cursos, eventualmente, quando precisa de alguma coisa relacionada com legislação, né? E também sou um humilde pesquisador, né, de temas voltados à questão de relacionamentos, né, principalmente no campo profissional, né, e envolvendo as questões de relacionamento humano, educação. Então, isso são temas que estão sempre por perto das minhas pesquisas, né, e também trabalhando com projetos empresariais especiais, diferenciados, né, na condição de mediador de conflitos, facilitador de projetos, né. Então, basicamente, essa é meu currículozinho, né, minha apresentaçãozinha, né. E se eu fosse falar um pouco da questão, né, da minha história com a educação, né, vou tentar resumir, porque é comprido, né, a coisa. Eu nasci numa cidade chamada Itaúna, em Minas Gerais, né, e é uma cidade que, em 1976, recebeu o título de primeira cidade educativa do mundo, né. Então, Itaúna é uma cidade que sempre se primou pela questão da educação. Temos hoje lá a Universidade de Itaúna, que é uma referência na área de educação, inclusive onde eu me formei em Direito, né? E é um lugar que vale a pena conhecer, inclusive, né? Mas a minha primeira experiência com educação foi acompanhando meus irmãos, né? Porque eu sou o oitavo de 8. Né? Caçula? Rapinha do tacho? Não vou dizer que eu fui mimado, mas assim, tive alguns privilégios, lógico, mas mimado não dava, porque as condições financeiras não davam para esse luxo, Sim, né?
mas acompanhando meus irmãos, né, os estudos deles, né, eu fui começando a ouvir aquela coisa de sujeito, predicado, né? E outro detalhe, né, eu sempre fui magrelo, franzino, né? Então sair na porrada não ia adiantar, eu tinha que achar outro caminho, né? Nunca fui bom de bola, então eu tinha que achar uma estratégia. O meu caminho foi exatamente o estudo, a escola, né? E foi nisso que eu acabei me encontrando como uma forma de diferenciar, né? De me destacar, ou pelo menos de achar um caminho, né? Dei muita aula particular, né? Bacana. Muita aula complementar, né? Trabalhei na rede pública de Minas como substituto em algumas matérias. Inglês, na época eu era bom em inglês, né? Bons tempos, né? E uma atividade que tem muito a ver com o que eu faço hoje eu dei aula de práticas comerciais. Que nessa escola lá em Minas tinha uma sala que era uma loja toda Sim. departamentalizada e os alunos se dividiam em grupos, então cada grupo ficava num determinado setor. Então tinha um grupo do setor fiscal, outro grupo no RH, outro grupo em vendas, e eu como professor tinha que orientar todo mundo, ou seja, entrei numa fria maravilhosa porque eu tive que aprender um monte de coisa. Não, legal, né, Samuel? Por exemplo, parece ser uma coisa nova, mas pelo que você está falando assim, já era Faz tempo. uma coisa assim, que já se utilizava Sim. a parte de ensinar a parte prática, né? Exatamente. Não deixava de ensinar a teoria, que é muito importante, mas a prática, se você for ver, são coisas... Era a base, né? É a base. É a base, Porque não adianta, naquela época, por exemplo, você explicar, isso aqui é uma nota fiscal foi criada... Isso não interessava, mas como é que você trabalha com a nota fiscal, para que ela serve, como é que ela é utilizada dentro de uma empresa, né? Como é que você preenche ela, né? Porque... Exatamente. Os problemas que pode dar quando você preenche errado, né? Então, tudo isso era trabalhado, isso a nível de... hoje seria o que? 7º ano, 8º ano, né? 7º, 8º, 9º, né? Mais ou menos nessa faixa. Era o ensino fundamental 2. Isso, que na época era o ginasial. Na nossa época era o ginasial. Não pode falar muito dessas coisas, o povo acha que a gente está ficando velho. É que a gente estuda muito sobre esse assunto. Para você ter ideia, bom, eu vou deixar você falar, mas assim, vou só fazer o spoiler antes. Eu fui bancário. Com 18 anos eu era escriturário de banco. E eu tinha 8ª série. Para ser bancário naquela época, no século passado, tinha que ter 8ª série. Pois é, porque eu também fui bancário. Menor aprendiz no Banco do Brasil, mas um dos requisitos era exatamente estar estudando pelo menos na 8ª série. Isso, né? Tinha que estar. E aí, várias situações envolvendo educação, né? E eu, como uma forma de ganhar dinheiro, de sustento, o emprego era complicado, dei aula de legislação de trânsito numa autoescola. Enfim, acho que legislação, aula... Estava no sangue. É algo que não fugia muito, né? Está sempre por perto ali, né? Sempre por aí. Bacana. E aí você formou lá e veio para Rio Preto? Como que foi a história? Eu me formei em Direito, né, em 1990, né? Na verdade, eu queria fazer letras. Certo. Eu sempre gostei de português, de inglês, sempre tive facilidade com leitura, essas coisas. E eu resolvi fazer letras. Aí eu fiz inscrição para o vestibular 4 vezes. Aí no dia que encerrava a inscrição, no dia seguinte, o pessoal da faculdade me ligava, não deu turma, você quer mudar de curso ou você quer seu dinheiro de volta? Nas 3 primeiras vezes eu peguei o dinheiro de volta. Aí na 4ª eu falei, já tem 2 anos que eu estou tentando, eu vou acabar não fazendo nada desse jeito, né? Aí mudei de letras para direito. Passei, fiz o 1º semestre, no 2º semestre deu turma de letras. Vixe, aí eu falei, não vou mudar porque... É ruim parar o negócio. Não, e foi uma coisa meio assim, se não era para eu entrar em letras, eu não vou fazer o curso de letras, né? E de certa forma isso acabou não fazendo muita diferença, porque o meu prazer pela leitura, o que eu gosto de ler, de escrever, eu acabei aplicando também no direito, né? Certo. Tem uma questão, eu faço uma diferença entre direito e advocacia, mas enfim, né?
Eu acho que o que eu aprendi, né, em termos de regras, de conduta, né, no direito, foi realmente bastante interessante, até como formação para a minha própria vida, né? Mais ou menos. Bacana. E assim, depois você fez direito, veio para Rio Preto, né? Isso. E começou a exercer a advocacia, vamos dizer assim. Uhum. Eu vim para cá E em na área 2000. da educação, como que surgiu essa? Então, eu vim para cá em 2000, né, para trabalhar num escritório de contabilidade, Sim. como assessoria jurídica, né? E, paralelamente, eu comecei a fazer um trabalho, né, fui convidado a participar de um trabalho na igreja da Damasceno, aqui em Rio Preto, né, que era a Infância Missionária, que, aliás, é um trabalho incrível. Quem não conhece, acho que vale a pena procurar saber a respeito, porque como formação de pessoas, né, como formação de cidadãos, é um programa incrível, né, da Igreja Católica. E a partir dali, né, o pai de uma das meninas, de duas delas inclusive, que era o Vladimir, nosso amigo, né, ele falou, escuta, ele era coordenador do curso de segurança lá no Senac. Falou, estou precisando de alguém para dar uma aula lá, de direitos e deveres, você não quer ir lá? Não, eu falei, vamos lá ver o que é isso, né? Não conhecia o Senac, né? E foi essa primeira aula, que acabou virando 2, depois virou 6, e daí para frente, isso foi em 2003, né? Começou com 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando eu estava todo dia lá. Essa foi a primeira oportunidade que eu ouvi falar especificamente de segurança do trabalho. Sim. Né? E eu achei assim, gente, como é que eu nunca ouvi falar disso, né? Como é que ninguém nunca tocou nesse assunto, né? E até hoje eu não sei se é uma visão errada minha, mas eu não conheço nenhum curso de direito que fale alguma coisa sobre segurança do trabalho. Olha só. Então, assim, as grades curriculares dos cursos de direito falam do direito do trabalho, mas não falam da segurança do trabalho. Capítulo 5 da CLT especificamente não aborda. Eu, pelo menos, desculpem se alguma faculdade tem essa grade. Aliás, gostaria até de saber, né? Mas eu nunca vi nenhuma faculdade ter essa, nem como disciplina opcional, entendeu? Nem como disciplina opcional essa questão aí da segurança do trabalho. Porque eu já vi muita gente, nós já vimos muita gente que depois de formado em Direito, volta no técnico para fazer o curso de técnico de segurança do trabalho. Vários ex-alunos, né? Exato. Por quê? Porque no curso de Direito você aprende a calcular, por exemplo, vou pegar um tópico, né, insalubridade. Você aprende a calcular o adicional de insalubridade, qual é a base de cálculo, se é salário mínimo, se não é, etc. Mas não se discute por que existe a insalubridade, de onde ela vem. Isso. Né? Então, teoricamente, isso não é assunto de advogado. Talvez, mas na hora que você vai fazer a defesa de uma empresa, né, que o cidadão está pedindo ali o adicional de insalubridade, esse é um ponto a ser discutido. Sim. Então, acho que eu achei interessantíssima essa questão, né, e a partir dali eu comecei a entender um pouco mais. E aí tive grandes mestres, né, como os outros colegas lá, você e tantos outros, que foram me orientando a partir da questão da segurança em si, né? E essa junção de legislação, segurança, eu acho que foi um enriquecedor, assim, foi algo extremamente enriquecedor no meu currículo como pessoa, inclusive, né? Porque legislação é base, é fundamento das atitudes, né? E a segurança, eu costumo dizer para os alunos lá que segurança não é profissão, segurança do trabalho não é profissão, é estilo de vida. Estilo de vida, missão. É missão, né? É missão, porque tem que... Você começa a observar e de repente você vai vendo ali que tem um tapetinho fora do lugar, tem um cabo de panela fora do lugar, né? Coisa que antes talvez você não percebesse, mas que faz uma diferença tremenda. E o interessante, né, não sei como está hoje, mas eu lembro que no início do curso, 1 mês, 2 meses depois, eles começavam a olhar para tudo quanto é lado, né? Apontar, isso aqui está errado, isso aqui está de acordo com a lei e tal, não pode, ou nem começa tal, a fotografar tudo que vê no meio da rua.
Aí a gente tem que falar, ó, tem que ter mais jogo de cintura. Não é bem assim, tá? vai devagar, Vai vai com devagar. calma. Mas é bom, né? É super E interessante. Acho normalmente, assim, esse pessoal que costuma ter essa visão, são os melhores. que, é, Pode ver, eles vão lapidando, quando vê, porque a observação é uma ferramenta Sim. importante do trabalho, né? e a prática, né? Se A você prática não... da observação e tal, Exato. saber o que está certo, por que está, E, qual é- NR que está embasando. e aí você aprende a questionar, inclusive. Isso. Tá? E não é só simplesmente olhar e dizer que está errado, mas será que está errado? Como é isso? Com base em quê? De onde vem, né? Então, acho que esse é um ponto É importante. interessante. Estimular eles a praticar isso. Nessa Exatamente. Porque, às vezes, a gente está até comentando num desses programas, eu não lembro qual que foi, o que está acontecendo isso com o profissional já com o tempo e Uhum. principalmente os que estão formando. Hoje, com a internet, inteligência artificial e etc., Google, né? O pessoal, às vezes... Fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil, porém, nem tudo Porém, aquilo que é fácil é verdadeiro, né? E, às vezes, o cuidado de saber se aquilo lá realmente procede, se a norma está certa, está atualizada. Às vezes, baixa um programa mais bonito, lá você vai ver que está tudo desatualizado a norma, entendeu? E, assim, fazer com que o aluno desperte esse interesse por exemplo, ver um documento. Será que esse documento está certo? Eu não sei se você vai lembrar, vai até fugir um pouquinho aqui. Lembra do que fazia o júri simulado? sim, O júri simulado era uma ferramenta excelente para isso. Você dava sensacional. o documento lá, ele tinha que pegar Se aquilo lá, vira. ler, ver se a legislação está certa, se está falando a verdade ou não. Interpretação, A né? interpretação era excelente. Não sei como que está hoje, mas há algum tempo, quando se utilizava essa ferramenta, era fantástico. Porque estimulava a ele pesquisar se aquilo que estava ali estava certo, qual legislação que é, qual norma específica. E argumento, né? E argumento. Você tem que ter argumento para defender, porque do outro lado vem chumbo grosso. Exatamente. Né? Era bacana demais. Eu adorava aquilo lá. Quando você passava aquilo lá... Antes da pandemia, a gente fazia muita coisa interessante, né? Sim. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Né, Samuel? Né? Mudou. Obrigatoriamente tem que mudar, é lógico, Sim. né? Mas algumas estratégias, né, que eram extremamente simples até. Simples né? e prática. Né? E prático. E estimulante, estimulava o aluno a pesquisar, buscar. Porque o pessoal pensa sempre na questão de inovação. Né? Inovação, coisa nova, eu tenho que fazer diferente. Tá, mas espera aí, o que você está fazendo? Sim. Como você está fazendo? Né? Sim. Porque inovação sempre tem muito a ver, aquela ideia de criação, de invento, de tecnologia, né? Que isso vai melhorar a forma de trabalhar, isso vai contribuir para o desenvolvimento, tem toda uma lógica em cima dessa figura da inovação, né? E que nem sempre você precisa inovar fazendo coisas tão mirabolantes assim. Sim. Né? Sim. Por exemplo, para fazer esse roteirinho básico aqui, eu usei o ChatGPT. Falei, preciso de um roteiro básico falando disso. Ele me deu uma sugestão. Falei, não gostei, melhora esse negócio aí. Na hora que ficou mais ou menos, eu peguei o que ele fez, aí eu fiz meus ajustes. Mas eu acho que é muito isso, de você saber que você tem ferramentas à sua disposição, mas se você não souber trabalhar com essa ferramenta, né, vira uma arma. Sim. E aí você acaba, né, fazendo bobagem. Exatamente. Outra coisa, por exemplo, a tecnologia, ela é importante desde que você saiba usar ela e saiba aquilo que você quer. Exato. E para você saber aquilo que você quer, se você não tiver um embasamento, uma fundamentação em livro, que vamos dizer assim, é físico, né? Não é... Tem livro digital mesmo também, mas o físico é bom que você... Né? Rabisca, né? Rabisca, olha. Você escreve, põe um papelzinho, né? E se não tiver esse embasamento, você não vai conseguir usar a tecnologia que está aí a seu favor. E aí é interessante, assim, a pandemia veio dando uma rasteira em todo mundo, né? E em termos de tecnologia,
adiantou aí 10, 15 anos numa pancada só. Exatamente. Né? Então, o que é aula remota? Não sabia até ontem, hoje você vai ter que usar. Então, se vira e vamos para cima. Né? Eu estava até comentando com o Marquinhos, né? Que, contando as histórias nossas lá, que quando veio o advento da pandemia, né? Aconteceu que todo mundo não sabia o que tinha que fazer e tal. Começou as aulas online, né? EAD. Uhum. EAD não, online, né? Porque não era ao vivo. Isso. Nós começamos com o Skype, veio o Zoom, depois veio o Meet, e depois veio o Teams. E quando veio o Teams, e para aprender a usar aquela ferramenta, né? Para cadastrar todo mundo. Todo mundo, deu maior dor de cabeça. E o principal, né? Eu acho que a preocupação assim, mais assim, acentuada era com relação, por exemplo, aos alunos que muitas vezes não tinham em casa um computador. Não tinha ferramenta suficiente. E se tinha um celular, o celular às vezes era dados, os dados deles não comportava, né? Então, quer dizer, nós sofremos naquela época. Foi complicado. Mas graças a Deus, os profissionais que saíram aí têm excelentes profissionais, que a gente conseguiu. E mais interessante, acho que uma outra coisa que eu acho que foi e continua sendo fundamental, né? É que com todos os problemas tecnológicos que existiam, né, até de entendimento de como fazer, você ainda tinha a necessidade de segurar o aluno, de fazer com que ele se motivasse, exato. Né? Então, assim, foi uma mágica, não é bem mágica, mas assim, foi um trabalho muito puxado, principalmente nessa questão de conquistar a pessoa que está ali do outro lado para falar, opa, calma, vem aqui, vamos devagarinho que a gente chega lá. E assim, os grupos também foi importante, né? Os grupos dos alunos foi importante que a gente alimentava eles de informação, o que ele estava vendo lá, a gente mandava para ele poder animar e tal, né? E assim, eu sempre gostei, assim, também, às vezes, 3 horas da manhã, apitava lá, eu ia ver que era um que estava preocupado, como é que faz isso e tal. Então, isso aí é um incentivo, porque os alunos se sentem... Ou seja, eu não estou sozinho, né? Não estou sozinho nessa. E esse ano a única coisa que a gente tinha, né? Porque tinha que ajudar, não tinha como. Tinha que ajudar. Né? Mas assim, até hoje, a gente conversa muito com eles aí, estão bem, né? Tem muitos alunos Graças assim, a Deus. Na época, se eu não errar, tá? A pandemia começou com a 52. Se você 53, errar, ninguém mais acerta. Porque 52, 53, 54 e 55. Se eu não me engano, a 55 foi a última que eu estive lá. Ela começou na pandemia, remota. Dia 5 de outubro de 2020. Começou na pandemia, abriu o curso. Quem quiser pode conferir essas datas, porque sabe tudo de cor e salteado. Tá? E eu lembro que eu saí de lá em março. Se eu não me engano, eles formaram em junho, julho, uma coisa assim, não lembro agora certinho, né? Que não tinha voltado, eles ficaram um mês só. A aula presencial, assim mesmo, alternado, parece. Pela que a Elaine, que eu converso muito com ela, porque ela está na UG Engenharia hoje, ela falava para mim que eu já não estava mais lá, né, ministrando aula, e ela dizia para mim que aí, por exemplo, a turma dela devia ter uns 18 alunos, ia 9 na até fazer dessa forma. Então, olha o sufoco que esses foi complicado, Mas tudo passa, né? Nem tudo parece passa. que teve pandemia Graças agora. a Deus já passamos, né? Mas é bacana. Sim, e outra coisa que você fala do recurso, a tecnologia que teve nesses 2 anos foi fantástica. Foi um crescimento absurdo, né? Mesmo para as empresas, né, Samuel? Sim. E aí uma outra questão, né, que envolve a área de educação, não só a educação do curso técnico em si, né, da faculdade de engenharia, mas dos próprios treinamentos dentro das empresas, né? Como é que se pretende dar o curso e o treinamento da mesma forma se as empresas já não estão trabalhando da mesma forma, né? Então você fala, por exemplo, preenchimento de CAT. Como era isso há 10 anos atrás e como é hoje? Era carbonada sem correia. Hoje... Né? Hoje é tudo digital, ou seja, o e-social vem aí para transformar uma série de relações, né, entre as empresas e os órgãos públicos, né? Então, não tem mais como você ignorar a presença do digital na atuação,
né? Às vezes a empresa, você vai passar o seu ponto, né? Você vai entrar no trabalho, você pega o seu celular, digita ali no aplicativo, pronto, você já passou o seu ponto. E aí, como é que fica a educação? Né? Acho que não dá para ignorar a presença da tecnologia, não dá para ignorar todas essas transformações, né? Nesse contexto de como eu vou formar ou capacitar o meu funcionário, né? Levando em consideração tudo isso. Então, acho que assim, tudo é muito sincronizado, né? Porque um curso que não atende à necessidade do mercado, ele está ultrapassado. Então, você tem que trazer as inovações, você tem que agregar essas inovações, né? Mas tem uma que eu acho que não vou nem falar dela agora, daqui a pouco, né? Mas assim, só para refletir, eu acho que tem coisa que não muda, sabe? Mas essa questão de acompanhar, né, as transformações digitais, as transformações tecnológicas, isso é fundamental, se não tem como escapar, né? E aí você vai fazendo os ajustes necessários, você vai fazendo as adaptações que as empresas são possíveis de fazer, né? Eu vou dar um treinamento só remoto agora. Será que dá certo? Não sei, a empresa tem condições para isso, né? Porque essa pandemia, por exemplo, ela trouxe muitas transformações, né? O home office, por exemplo, é uma modificação de comportamento, né? A questão de você poder fazer reuniões online, que isso dificilmente era... Isso era mais comum, talvez, em grandes corporações, né? Mas, hoje em dia, você tem empresas bem menores fazendo reuniões através do Teams, do Zoom, né? Google Meet, e com isso, às vezes, economizando passagem de avião, economizando estadia, hospedagem, alimentação, táxi, né? E agilizando os processos, né? Então, são coisas que vieram também contribuindo. Lógico que o presencial é sempre diferenciado, né? Eu, por exemplo, estava falando de reunião, lá no Senai nós tínhamos reuniões, por exemplo, quase todo mês, tinha que ir para São Paulo. E agora, esse ano, por exemplo, nós estamos em dezembro já, esse ano eu fui uma vez só, porque tinha que ir, porque era um curso prático, que era do Prêmio Seconce. Foi em abril, passou tão rápido que eu nem... Então, quer dizer, hoje em dia, né, resolve tudo pelo Teams. Resolve tudo online. É mais rápido. Sim. Você não desloca, o funcionário não tem custo nenhum, não tem gasto, né, não sei o tempo que ele vai utilizar ali e tal. Então, quer dizer, é fantástico. E às vezes, você, por exemplo, eu viajava a noite inteira, saía daqui meia-noite, 1h, chegava às 6, 6h30 lá em São Paulo. Tinha reunião às 8. Tinha reunião às 8, chegava com a cara amassada lá, né, mas firme. E assim, o gasto que a empresa tem com isso, Samuel. Entendeu? Com o transporte, estadia, às vezes tinha que ir para o hotel, porque eu não podia ficar, tinha que dormir e depois ir embora, né? Então, quer dizer, a tecnologia, a inovação melhorou muito isso. Sim. Com relação ao home office, por exemplo, né? As empresas que tinham aquele profissional que não necessariamente tem que ter ele ali. Exato. Quer dizer, a empresa ganha porque não está tendo custo direto com ele ali. Então ele está lá na casa dele. E tem um acesso mais rápido, né? Acesso mais rápido. Até ele sair pessoal de de casa. TI, o pessoal de administrativo, comercial, né, hoje. Não tem necessidade de estar tão presencial na empresa como, né? E assim, a educação nem se fala, né? Educação assim, eu particularmente sou adepto da educação presencial, né? Eu acho que o tete-a-tete não substitui. Sim. Lógico que em algumas situações o online ele é perfeitamente aceitável, perfeitamente funcional, né? Sim, sim. Ele funciona da mesma forma, mas que é especial você ter o presencial, sim. Mas, com toda certeza, o fato de você abrir oportunidades, né, via digital, isso ampliou também o acesso de muita gente. Sim. Né? Porque, às vezes, você tinha pessoas que tinham que viajar 2, 3 horas para chegar em... Nós ainda temos alunos que moram nas cidades da região que chegam em casa 1h da manhã, tem que sair às 5 para trabalhar, quer dizer... O ensino via digital, ele facilitou muito o acesso, né?
E aí tem umas questões interessantes, né? Já falando de educação, inovação, como é que fica essa história, né? Nós temos a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E essa lei que dá, digamos assim, o norte, né, de todo tipo, de como vai ser direcionada a educação em todos os sentidos, né, no Brasil, ela sofreu aí algumas alterações, alguns ajustes, vamos dizer assim, com relação à educação profissional, né? Então houve aí um ajuste de como trabalhar mais especificamente a questão da educação profissional. E em janeiro agora, se não me engano, lei, até anotei aqui para não esquecer, lei número 14.533, é de 11 de janeiro, instituiu a Política Nacional de Educação Digital. Ela fez uma pequena alteração na LDB, né? E o objetivo é exatamente o quê? Aprimorar o acesso da população a recursos e ferramentas, né? E também viabilizar aí boas práticas, né, no ambiente digital. Então, não dá para falar que a educação está separada. Não, estamos pensando, né, existe aí uma questão de que a educação, do ponto de vista digital, inclusive da inclusão de pessoas no mundo digital, né, como é que fala? Da alfabetização digital de muita gente, né? Isso aí também é uma das ferramentas para facilitar o mercado de trabalho, para ampliar o mercado de trabalho dessas pessoas, né? E para viabilizar uma série de oportunidades, né? Além do que outras profissões estão surgindo. E algumas né? sumindo, né? Você deve ter feito curso de datilografia, né? Isso. Eu Meu também. primeiro curso. Então, eu também fiz. Primeiro curso profissionalizante era o curso de datilografia. Eu só entrei no banco por causa disso. E com diploma e tudo. Exatamente, diploma, tinha que apresentar Tinha lá. que apresentar. Exatamente. Hoje, datilografia, para quem não sabe, é a mesma coisa de digitação, né? Usar as letrinhas ali. A maioria usa só no cata-dedo ali, né? Mas tinha curso para isso, tinha prova. Em concursos públicos tinha prova. Eu não sei quantos toques por minuto, né? 180 toques por minuto. Eu não lembro certinho. Eu sei porque eu fiz no banco, mas não lembro não. Fiz alguns concursos nessa linha aí, perdi todos, mas enfim, fazer o quê, né? A sorte minha no banco quando eu fiz, né? A prova de datilografia, porque era 30 pontos, tinha que fazer 25, né? A minha sorte que eu tirei 10 e 10, português e matemática. Mais tinha redação. 5 no datilografia. Dedinho. Cheguei lá na prova, queria fazer com 5 dedos. Quem falou que fazia com os 10? Datilografia, não saía catando, né? Mas como eu fui muito bem em redação e matemática na época, né? Não sei se eu fui bem, dei sorte, mas me salvou. Era 30 pontos, tinha que fazer 25. Olha. Aí ficou fácil, né? Ficou fácil. Muito bem. E temos outras legislações, né? A própria LGPD, né? Que você trabalhou isso com o James há uns dias atrás aqui, né? Brilhantemente. Enfim, não dá para separar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tudo que você fala tem legislação no meio. Eu falei, mas tá amarrado uma coisa com a outra, tá engatilhado, não tem como separar, né? Então, acho que assim, falar de legislação, de inovação, de educação é meio que acompanhar o que está acontecendo no decorrer dos tempos, né? Ô Samuel, em razão disso, dessas transformações, dessas, vamos dizer assim, atualizações nesses 20 anos aí, mais, né, já tem 22 anos de Senac. Senac na educação, vamos falar de educação geral, né, sem esquecer na instituição em si. O perfil das pessoas que buscam o conhecimento mudou? O que você fala? Porque no século passado era uma forma de... Era uma vez? Era uma forma de ensino. Sim. Né? Século XX ensinava de uma forma. E a partir do século XXI, né? 2000 para cá, nós pegamos essa parte aí. O que você me fala dos alunos hoje? O que eles querem? O que eles buscam? O que eles estão querendo para o futuro deles, vamos dizer assim?
Em matéria de conhecimento. De certa forma, em alguns pontos não teve muita diferença, né? Porque a gente observa, estou falando com base nas turmas do Senac, né? A gente tem um público muito variado, como sempre teve. Sim. Né? Numa mesma turma a gente tem aluno de 17 e o outro de 55, 60, né? Então essa mescla, homens e mulheres, jovens e pessoas com um pouco mais de experiência, né? Isso continua, né? Hoje em dia os mais experientes, né? Não vou chamar de velho não, porque senão a coisa complica, e complica para eles e para mim também, né? Mas os mais experientes normalmente têm buscado aí uma questão de recolocação no mercado, Sim. de qualificação mais adequada, né? Porque tem muita gente que trabalha em atividades mais pesadas, né? E de repente precisa dar uma organizada, precisa refazer um roteiro de vida, né? E a juventude, tem alguns que entram porque o meu tio é dessa profissão, meu pai, meu avô, ouvi falar, né? E não generalizando nem de um lado nem de outro, mas alguns falam assim, dizem que o salário é bom. Tá, não que não seja, mas também não é tão simples assim. Sim. O salário não vem de graça. Né? Tem que provar competência para ter aquele salário. Exato. Lá. Mas tem uma questão que não se altera, que é o fato de que as pessoas, quando chegam no final do curso, quando vão chegando para o final do curso, mesmo que tenham entrado, porque o tio é da profissão, meu pai falou, minha avó, não sei o quê, as pessoas começam a entender o tamanho da sua importância para as pessoas. Eu acho que isso é um diferencial tremendo. Forma um cidadão ali, né? Vamos dizer assim. Conhecedor de lei, de normas, procedimentos. Exatamente. Em que você trabalha também a questão de valores e atitudes. Sim. Né? Então não é simplesmente, vou lá fazer um curso. Não, você vai fazer um curso, você vai estudar, vai aprender uma série de coisas, vai aprender a fazer algumas coisas, documentos, você vai preencher, você vai montar o documento, né? Mas também você vai entender quais os valores estão por trás disso, né? E que atitude você precisa ter para se dar bem no mercado de trabalho. Sim, o que eu acho muito rico, falando, né, do Senac, vamos dizer assim, é que a pessoa entra de um jeito e sai do outro. Totalmente diferente. Assim, com conhecimento, não só o conhecimento do que ele for lá para aprender, mas conhecimento de cidadão. Como pessoa. Como pessoa. Ele sai muito melhor do que ele entrou, vamos dizer E assim. Às vezes tem uma questão interessante, né, que o pessoal fala assim, fulano fez 1 mês só de curso e saiu, né? Tudo bem, às vezes é por questões de mudança da família, mudança de horário de emprego, uma série de questões desse tipo. Mas às vezes a pessoa chegou num determinado ponto que ela falou, opa, isso é mais sério do que eu pensei, né? E não estou incentivando ninguém a desistir de curso não, tá? Mas quando a pessoa chega num ponto desse, eu acredito que essa pessoa evoluiu e bastante. Sim, para ver que aquilo não é... Para entender o tamanho da importância que tem essa atividade. E muitas vezes, ele sai daquele curso, vamos falar especificamente, por exemplo, do técnico de segurança, vai fazer RH, vai fazer contabilidade, enfermagem, teve muitos casos assim. Muita coisa relacionada com a mesma área, né, que amplia bastante aí a visão. Sim. Né? Eu acho que é sensacional esse tipo de coisa. Quantos não fizeram isso? Saíram para fazer RH, fazer contabilidade. E alguns fizeram engenharia, fizeram aí a especialização, né, na área de segurança. Outros fizeram fisioterapia, né, e psicologia, e tudo isso agregando os conhecimentos, né, da segurança do trabalho. Porque assim, eu acho que, como eu disse, né, segurança eu acho que é estilo de vida, não é simplesmente uma profissãozinha que você vai lá e pronto, né? Porque para você entender o que está se passando com o funcionário, você tem que entender do funcionário, né?
Não quer dizer que você tem que pegar o funcionário, enfiar debaixo do braço e levar para sua casa. Não é isso, mas é você entender o cenário onde ele está, você entender o que está passando na cabeça dele, é você entender as condições que a empresa tem para oferecer, se aquilo é suficiente ou não. Sim. E se não é suficiente, como é que você pode contribuir para que isso funcione? Conquistar, né, aquilo que precisa ser melhorado na empresa. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter aquela... Agora, interessante que eu lembro, né, que a gente sempre falava em sala de aula, ó, não para aqui. Aqui é o começo. Começou agora. Começou agora. Você vai ter que fazer, vai ter que se atualizar constantemente, vai ter que fazer outros cursos, aprimorar cada vez mais. Aquela brincadeirinha que eu fazia, ah, gente, as professoras de primário falavam uma coisa que parecia praga. Gente, vocês têm que ler, leia, estude, qualquer coisa. Receita de bolo, bula de remédio. Né? Aí teve um dia que um aluno perguntou, mas para que eu vou ler bula de remédio, professor? Eu falei, não sei, de repente você descobre palavras novas, quem sabe? Não, outra coisa, se for no caso de segurança, você não tem que ver a FISP da empresa? A bula é a mesma coisa, é a FISP, o remédio é um produto químico, você tem que analisar lá. Mas é interessante, acho que assim, e a história também, né? Sim. Tem muito a ver com essa questão de histórico de vida, eu acho que tem muito a ver com isso, e muda, de cada um, muda totalmente. Esses dias não, tem uns, quanto que foi? Foi agora no segundo semestre, não lembro quando certinho. Lembra do João? Sim. Do João Francisco? Isso. Da turma 29. Teve no... Ele foi teve aqui uns 2, 3 meses atrás. Isso, ele fez uma cirurgia da coluna. João, melhores para você e... Vamos que vamos, menino. História de vida dele. Ele foi uma pessoa que entrou... Sensacional. Foi lapidado e profissionalmente ele teve um emprego excelente, né? E é o exemplo de que se eu quiser, eu consigo. Sim. Né? Outra pessoa que eu tenho muito contato, o Isaac, da turma 24. O Isaac é o exemplo. Isaac Vieira. Isso. Engenheiro civil e engenheiro de segurança hoje. Cresceu. Tá pouca coisa não, hein, menino? Um abraço, Isaac. E outros aí, né? Desculpa, eles vão lembrar os restantes do pessoal. Tem muita gente, né? Muita gente, mas estou falando de casos específicos. Sim, sim. Pessoas que só dão orgulho, os alunos dão orgulho para nós, né? Cada um é uma folha da nossa história, vamos dizer assim. Né? Eu tenho muito disso. Tá bom, se é para falar de aluno, tem um gente que não pode deixar de falar, que é o Dave, né? O Dave. Da turma 18, que hoje é nosso colega lá do Senac, excelente. Professor. Um gênio, Dave, né? Menino, ele começou a fazer o curso, ele era da turma 18, ele começou a fazer o curso, tinha 17 anos, se eu não me engano. Molequinho de tudo. Aí ele precisava, na época ele precisava arrumar uma empresa para fazer o projeto, na época era projeto, né? Aí eu trabalhava em Mirassol com o Dr. Fernando, e eu peguei, se eu não me engano, foi na Fabri Imóveis que ele fez o projeto dele. Excelente. O Dave sempre foi muito dedicado, ele era fora da curva, né? Era, não é. Continua sendo, né? É, um menino bom demais. O pai dele também, eu conheci o pai dele na época da faquinha. E assim, é um exemplo. Com certeza. Menino que teve seu sucesso aí. Teve e tem o seu sucesso. Menino muito bom. E se a gente começar a falar nome aqui, ele vai se perder, porque tem uma lista boa, né? Tem uma lista dos meninos Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só tem aluno bom. Júnior Gaudêncio, Júnior Alcebiades. Precisa, porque o menino tá voando, hein? O Alcebiades é o Cafu. Cafu, 36, o tá na Uniterp agora, o Wallace, muito bom também. Tá uma turma muito boa aí. Muito né? bom, muito bom. Excelente. Samuel, igual a gente falou um pouquinho dos 25 anos aí, né, de para cá, né, das últimas questão da legislação. A legislação, a LDB, ela teve alguma alteração? A gente comentou agora há pouco rapidamente, né? Mas assim, a fundo, com relação à questão, não só educacional, mas a questão de educação para todos, vamos dizer assim. Quais você que está mais
assim, vamos dizer, direto com o assunto, né? Uhum. O que está acontecendo é o seguinte, né? As transformações da legislação em geral, elas acabam sendo um pouco mais lentas do que as transformações da sociedade, né? Porque tem toda aquela burocracia de vai para o Congresso, aprova, debate, enfim. Então, as transformações acontecem na sociedade de uma velocidade muito mais rápida. Certo. Mas, assim como a pandemia acelerou tudo, né? Tudo tem acontecido de forma muito mais rápida, né? E a proposta, né, a ideia que se tem hoje de uma LDB é que ela esteja cada vez mais moldada às necessidades da população, né? Tanto que tem essa questão que foi publicada agora em janeiro aí da Política Nacional de Educação Digital, né, que coloca como obrigação do Estado fornecer ou viabilizar, né, meios para que a população da educação básica tenha acesso às questões digitais, né? Então, assim, ela vem sendo, a LDB original ela é de 96, mas ela vem sendo ajustada, né, no decorrer dos tempos, em função dessas transformações, né? E aí a gente vê, junto com essa questão aí, a gente vê uma série de outras questões, por exemplo, a própria CLT, né, que trouxe aí em 2017 algumas modificações e a partir dali de pandemia também outras alterações significativas, né? Então a questão do teletrabalho, o famoso home office, tem a questão da jornada de 12 por 36, que antes era digamos assim, exclusivo para algumas categorias, hoje você consegue aplicar com maior facilidade. E assim, tem várias questões trabalhistas que foram sendo moldadas, né, em função dessas necessidades. O próprio trabalho intermitente, né, para organizar um pouco a questão do freelance, né? Não, eu pego alguém ali que é freelance e resolve o meu problema. Ok, mas muitas vezes isso gerava um passivo trabalhista, porque será que esse cara vai entrar na justiça para reclamar que ele era funcionário, não era? Então, assim, tem uma série de questões aí que a legislação vem trazendo esses ajustes para tentar se encaixar nas necessidades, né, da população. Não sei se um dia vai chegar no 100%, mas é interessante pensar que as transformações sociais são mais rápidas do que as modificações da legislação. Mas a tendência é essas transformações da sociedade moldarem o que está na lei. Certo. Porque, por exemplo, conforme vai tendo as modificações na sociedade, a legislação tem que acompanhar, porque ela fica fora da... Né? Exatamente. Então, muitas coisas, por exemplo, que deveriam estar oficializadas, né? Não tem que mudar. E é o que você falou, demora um pouco, né? Demora um pouco. Demora um pouco, porque aí o partido tal tem que estudar, outro... Às vezes a ideia é até boa, mas até um segura o outro e tal. Né? Até só como um exemplo interessante disso, né, o tanto que a sociedade influencia e transforma a questão da legislação, você tinha a famosa lei do cheque. Isso já faz algum tempo, né? Em que o cheque era uma ordem de pagamento à vista. Sim. Muito bem. Aí vieram alguns planos econômicos, etc., em que alguém colocava assim, bom, para março de 2024. Isso, chamado pré-datado. Pré-datado. Você sabe, Marquinhos, o que é isso? Acho que o Marquinhos não vai saber, que não é da Na época dele. Não. Se ele estudar um pouquinho da história do negócio, talvez, mas ele nasceu depois disso aí. Né? E aí, esse cheque, que ele passou a ser pré-datado, oficialmente ele não existia. Sim. Porque o cheque sempre foi ordem de pagamento à vista. Só que isso começou a funcionar tanto, né? Porque tinha uma taxinha toda vez que você ia lá, né, da CPMF, Isso. você descontava um cheque, tinha uma taxa, então assim, pega o cheque, eu passo para você passa para o outro e passa para o outro, ou seja, o cheque mudou a forma de circulação, né? E aí as transformações da sociedade, as pessoas às vezes entravam na justiça, não, porque eu quero receber aqui, ó,
Mas aí vem o seguinte, qual é a lógica que estava acontecendo na sociedade naquele momento? E aí, quando você fala de fonte do direito, né, só uma pitadinha aqui. Primeiro você vai na legislação, né? Se ela não tem um embasamento, ou se fica meio a meio, né, você não tem uma base mais sólida, você vai buscar o que diz a jurisprudência, né? E aí os tribunais começaram a decidir que, apesar de ter sido criado como uma ordem de pagamento à vista, o cheque era aceito pela sociedade como uma ordem de pagamento futuro. Ou seja, e aí surgiram escritos, artigos científicos, etc. E hoje nem se usa mais cheque, né? Mais, é verdade. Mas, enfim, se alguém usar cheque e pré-datar, ele Hoje vale como... automático, né? ele vale como pré-datado. Então, só para ter uma ideia, voltei longe pra caramba, né? Não, aliás, na verdade, não voltei tão longe assim. É que as coisas de Andaram muito 19 para cá dispararam, né? Isso. Estavam de carroça, de repente montaram no foguete e foram embora. Eu lembro que quando eu fazia engenharia em Barretos, 89. Era uma vez. O pessoal lá, os colegas lá falavam, eu era bancário na época, né? O pessoal falava, colega do meu lado, eu fui para os Estados Unidos, cara, né? Fui para os Estados Unidos, lá o pessoal não usa cheque nem dinheiro, não, é tudo no cartão, né? Eu falei, mas cartão, Que né? coisa que besta, coisa esquisita, né? Aqui não é minha realidade isso, né? Nunca vai dar certo. Não sei se você vai lembrar disso. A gente chegava na agência, o cartão, punha o cartão assim, tinha uma maquininha, você passava, lembra disso aí? Você saía, ficava impresso lá. Ficava impresso ali os números. Você dava lá, ficava com a via de baixo, dava a via, né? Exato. O cartão de crédito que eu conheço é esse, eu não conheço cartão que você... Né? E lá tinha os caixas eletrônicos e tal. Isso foi em 89. 90, 91, começou a chegar os primeiros caixas eletrônicos, pareciam uns tancão de guerra. Né? O primeiro caixa eletrônico que teve aqui em Rio Preto foi ali perto do Praça Shopping, ali do lado, lá, na esquina da Catedral. Tô falando Então, 100% no alvo também é história, gente. Vocês estão pensando o quê? Eu lembro que a gente ia lá no caixa eletrônico, destacar um dinheirinho lá para ir lá no Só Suco, do lado da Discolar. Marquinhos não vai nem saber o que é isso, Marquinhos. Então, Marquinhos é do século XXI, né? Já não vai lembrar disso. Mas olha que coisa interessante, né? E, quer dizer, quantos anos demorou para chegar, né? E coisas que a gente falando de pandemia, de 2020 a 2022 foi muito rápido. Rápido. Coisa que demorava anos para chegar. Porque teve que ser, né? Teve. Não teve, tinha que ser. Ou vai ou vai. Não tinha alternativa. Inclusive eu estava com o doutor Rinaldo aqui esses dias, a gente estava comentando sobre a questão da vacina, né? Uhum. A vacina normalmente ela é vários anos para você estudar e tal. Eles fizeram Exatamente. isso em menos de um ano. Menos Exatamente. de um ano. E vale lembrar que quem fez toda a codificação, né? Muito obrigado. Toda a codificação é uma cientista brasileira, né? Acho que vale esse registro. Tá vendo, pessoal? Por que tem que estudar, tem que ler? Para saber essas macetinhas. Que inclusive foi inspiração para uma nova Barbie, uma Barbie negra do cabelo curto, Olha que que ela legal. realmente ela é fera, ela é fera. Dá Perdão nome, não pessoal, lembrar o pesquisar. nome, não lembrei o nome, me desculpe, mas ela realmente é Se sensacional. buscar lá, vai achar. O nome. Dá um Google aí que vocês vão ver quem é a pesquisadora. Pesquisadora que achou o código do vírus, né, do Covid. Aí ela vai aparecer lá e... Interessante. Muito interessante. Né? Exemplo de vida, né, Samuel? Exemplo de vida e exemplo também de você utilizar a tecnologia a seu favor, Sim, né? sim. Porque foi com toda a estrutura tecnológica que ela conseguiu traduzir ou codificar. E isso só foi possível porque ela estudou, né? Sim, porque ela conhecia estudou, também. dedicou. Exatamente. E né? mas foi aqui no Brasil ou foi fora? Brasil. Aqui no Brasil mesmo essa Aqui no pesquisa? Brasil, exatamente. Olha que legal. Essa conquista é A nossa. vacina foi feita lá na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas quem decifrou foi aqui. Exato. Haviam grupos de estudos de vários países, né? Mas ela que fez a decodificação. Olha Ela e a que equipe bacana. dela. Que bacana. Fico devendo essa informação, eu te passo no próximo podcast, você Sim, já passa isso aí. Agendado já. Né? Mas assim,
Olha a importância da questão a gente está falando de uma cientista. Sim. Mas voltando assim para especificamente nosso público de segurança do trabalho, seja técnico de segurança, engenheiro, fisioterapeuta, médico, né? A importância do conhecimento de estudo, do embasamento. Você tem uma dificuldade na empresa, no seu dia a dia lá, se você não tiver embasamento para pesquisa. Uhum. E aí é uma outra questão interessante, né? Fala-se muito do tal do chat GPT. Ah, o chat GPT vai salvar o mundo, né? Sim. Cuidado com isso. Porque ele vai te responder, mas se você não souber perguntar... Ou interpretar aquilo que te deu. Ele vai responder qualquer coisa. Vai. Que ele pega um monte de coisa de qualquer lugar. Então a questão não é você ter ou não ter a ferramenta, é como utilizar essa ferramenta. No nosso tempo, o chat GPT chamava-se Barça, né? Eu ia falar isso agora. Vou te contar uma curiosidade minha. A minha tia, ela tinha Barça. Acho que, se eu não me engano, era 32. Só um detalhe aqui, se alguém acha que isso aqui era um podcast de o segurança, não, o podcast aqui é de memórias da nossa infância. Né? Cultura. Mas eu lembro que acho que era 30, não sei se era 20, não, era 26 ou 32, não lembro agora. Sei que era livro, muito livro. Não, era 36, era 12, cada ano eles davam atualizado. Ainda tinha o livro do ano, né? Você comprava uma coleção e a cada ano tinha as inovações, né? Era 5 quilos cada um. Aí, você sabe o que... A Beth começou a rir lá. Mas, eu lembro que eu ia para lá, as férias minhas, eu ficava fascinado. Viajando, viajando né? naquilo lá, porque você pegava lá, tinha tudo ali dentro, né? Era o Google hoje. Só que a gente tinha que ler, né? O Google não, o Google você joga lá e já te dá. Eu achava muito Nossa, sempre era mais divertido. E era caro aquilo lá, hein? Nossa, só a gente rico que tinha, né? Não, a minha tia comprou porque ela fazia economia. Aí ela comprou prestação não sei quantas vezes usar, mas ela precisava na faculdade. Mas quem usava era eu. Eu ia para lá, ficava pesquisa de escola. Estudava aquilo lá igual... É muito bacana, né? muitas coisas assim que às vezes a gente sabe, mas nem sabe por quê, que é lá de trás. É lá de trás. E o conhecimento é isso aí. O conhecimento, se você não pesquisar, não estudar aquilo que, por exemplo, nós falamos aqui agora há pouco da cientista. Tem que ter essa curiosidade, pessoal. Falou aquilo lá, quem que será que é ela? O que ela faz? De onde que ela é? O que ela estudou? Né? Aí uma coisa vai puxando a outra. Exato. Você vai pesquisar a pessoa, aí você está lendo lá um assunto, aquele assunto, né, fala sobre vírus, mas o que será que é vírus? Então eu vou estudar sobre o vírus. Aí, né, uma coisa vai puxando a outra, né? outra e você vai, né, cada vez mais desenvolvendo conhecimento. Exato. E as normas de segurança é a mesma coisa. É a mesma coisa. É incrível, por exemplo, às vezes me perguntam, né, coisa básica. Quantas armas a gente tem mesmo, né? Pô, isso é básico. Né? eu não sei todas elas, né? Item por item, mas a quantidade, o que fala pelo menos isso, né? O que fala cada uma, eu sei. E mais interessante, onde pergunta, você acha? Isso. Como é que você faz para pesquisar? Né? Eu sempre costumo dizer, gente, quer pesquisar alguma coisa de legislação? Escreve o que você precisa e procura uma página oficial, algum ponto .gov da vida. Por quê? Se está numa página oficial, você está buscando algo que está valendo hoje. Se você entra numa página qualquer lá, porque o Google ele é meio sistemático, né? Ele é gente boa pra caramba, ele te dá tudo que você pede, mas você fala assim, eu queria aquela camisa, ele vai lá e pega o guarda-roupa inteiro e joga na sua frente. Tem lá não sei quantos milhões de opções, e né? No caso de legislação, por exemplo, ele dá a opinião e a ideia de uma pessoa, ele não vai na lei. Exato, não, ele traz um monte de coisa. Se você não souber como utilizar, você entra num blog de alguém, está desatualizado, então cuidado. Então entre sempre em páginas oficiais, seja legislação estadual, municipal, federal, sempre no .gov alguma coisa lá, que você tem uma legislação que está valendo hoje. E isso é importante, faz muita diferença. Sim, ainda mais se você for fazer um relatório, por exemplo, ou um projeto, fundamentação de uma petição, de uma contestação, A gente estava conversando na semana passada com o André
E uma coisa que está acontecendo, a gente está falando de puxar, né? Uhum. O PGR é novo, o PGR tem 2 anos, PGR Sim. da segurança, né? E pessoal, o que o pessoal está fazendo? Está pegando o PPRA e fazendo Mudando o um título. Frankenstein lá dentro, né? E o PGR que é bom, não tem nada ali. O que precisa ter, não tem. E assim, é preocupante, é justamente isso aí. A pessoa, quer dizer, ele quer pronto, ou a informação que ele acha que é fantástica e vai ver, não é nada daquilo, entendeu? É muito complicado você pegar material pronto da internet. Vou pegar modelos prontos, cuidado, né? Porque de repente você vai colocar ali sei lá, um forno de lítio dentro de uma padaria, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou seja, você pega a documentação da Petrobras e vai aplicar na quitanda do seu tio. Não vai dar certo. Não né? vai dar certo. E o vice-versa também não vai funcionar. Então, assim, é necessário fazer. E aí, quando você fala quando a gente fala de treinamento, né, que é o que a gente veio mais focado aqui, como é que você vai usar a tecnologia num treinamento? Depende, você pode usar de várias maneiras. Você, por exemplo, algum tempo atrás, você usava post-it, né? Ou usava um monte de folha. A pessoa tinha uma cartolina, que o pessoal ia lá, flip chart, não sei o quê. Hoje você consegue fazer tudo isso numa plataforma digital, Sim. que é o Miro, né? Você quer coletar informações de um determinado setor, você tem uma outra plataforma que, se você quiser, você pode usar chama Padlet. Então, tem várias aplicações ali que você pode utilizar. Padlet aqui das figurinhas lá que você vai montar. Que você clica ali e tipo assim, o que você pensa sobre como nós podemos melhorar nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Sei lá, uma pergunta tosca. Aí alguém entra na plataforma, tem uma cruzinha ali que vira um campo de edição. Aí você escreve o que você quiser, você coloca foto, você coloca link de algum vídeo, você coloca mapa, enfim, você faz do jeito que você quiser. Certo. Então, de repente, ao invés de você desenhar isso tudo na parede, ter que compilar tudo isso, você já está com tudo isso pronto numa plataforma. Então, depende da sua necessidade, depende do público com quem você vai trabalhar, né? Então, você tem que adaptar todas essas questões, mas você tem várias e várias plataformas que você pode usar. Eu quero fazer tipo um jogo, né? Quero fazer uma atividade aqui, como se fosse uma gincana, um jogo. Então, você tem o Kahoot, por exemplo, que é uma outra plataforma. Estou falando algumas aqui aleatoriamente, né? Kahoot é o que usava na Olimpíada? Não, eu descobri ele depois. Tá. Que você monta perguntas e respostas, ele vai te dando ali, te dá a opção de você marcar a resposta certa, né? Aí quando a pessoa vai jogar, se ela acerta, tem um tempo que você marca quanto tempo a pessoa vai responder, aí tem o ranking, quem responde certo ganha ponto, quem responde certo e mais rápido ganha mais pontos. Na época a gente chegou a testar, que a internet não era boa. Isso, exatamente. 2017, é esse 2018, mesmo. A gente chegou a testar, mas não teríamos uma estrutura adequada para todo mundo responder ao mesmo tempo. Hoje teria, né? Hoje provavelmente sim. Se for aplicar em sala de aula, por exemplo, dá certo. Em sala de aula dá para usar bastante. Dá. Né? Bacana. E aí aquela questão, você pode usar ou um tablet, notebook, celular. Né? Então você tem uma interatividade interessante. Isso pode ser utilizado, por exemplo, num treinamento à distância. Né? Enfim, a maneira como você vai usar a plataforma, o aplicativo, isso depende muito da sua criatividade, da necessidade que você tem de fazer algo diferente. Né? Ou, caso contrário, usa o post-it mesmo. Né? Usa a folha, enfim, adapta. Eu acho que a questão da inovação não é que você tenha que usar, você precisa saber se é necessário, se é cabível, se vale a pena, se o seu público vai conseguir utilizar, né? Porque de repente você vai fazer uma atividade com diretores da empresa, com os gestores da empresa, e outra coisa é você fazer com pessoas que tenham ali um cargo mais operacional, não desmerecendo de forma alguma, mas os gestores, obrigatoriamente, eles têm que ter um pouco mais de conhecimento digital.
Então, nesse sentido, talvez você tivesse mais opções digitais para fazer, né? Até porque um está no Rio, outro está em São Paulo, outro está não sei aonde, né? Você teria essa possibilidade. Então, acho que a questão de usar a tecnologia, ela tem que ser usada a seu favor, né? E, como eu disse, do chat GPT, se você não souber usar, deixa de ser ferramenta, começa a te atrapalhar, né? Por exemplo, a gente tem lá uma ação, anualmente, chama Mega Cipate. Uhum. E na Mega Cipate, não tem essa de tecnologia, vamos dizer assim. Você tem que ser na raça lá, né? Você tem que chegar lá, às vezes tem 300, 400, já chegou, tem obra aí que tem 500 trabalhadores, aí tem que ser na palavra. Por aí exemplo, quem acostuma, por exemplo, com recurso técnico, com recurso digital, por exemplo, não vai conseguir dar para. Se não olhar na apresentação, não consegue passar. Lá não vai ter isso. não vai ter isso. Entendeu? Lá no terrão mesmo não tem. Você tem que chegar lá e rasgar o verbo. E o detalhe, você não pode ser muito curto, mas também não pode ser muito prolongado. Tem que ser o tempo dele, porque eles trabalham por produção. E é tudo tem cronometrado. horário, tudo cronometrado. Semana que vem eu tenho 4 palestras para dar e vai ser desse jeito. Algumas vai ser recurso tecnológico, outras não. As outras, eu acho que, pelo menos, eu acho que só tem uma que eu vou usar recurso. Uhum. E é o que você falou, né? De repente, aquelas pessoas têm que falar, além se você tiver recurso técnico, você vai usar mais visual, que eles têm que ver. E falar a língua deles. Que se você falar um termo que eles não entendem, pode esquecer. Não vai dar certo, né? Semana passada eu fui dar uma palestra para trabalhador, uma CIPAT. Falar sobre PGR da CETES e PGR do Ministério do Trabalho. Para trabalhadores, tinha que entender isso aí. É pouca coisa. Aí eu fiquei lá 15 dias digitando, termo tal, lei tal, não sei o que tem. Falei, quer saber? Eu vou pegar umas fotos aqui e vou ter que rasgar isso no verbo. Rasgar no peito. Rasgar e, assim, tem que ser o dia a dia deles. Sim. Se você colocar alguma coisa que não tem nada a ver ali... Tem que fazer sentido para eles, né? Exatamente. Então, quando você fala, por exemplo, PGR fala sobre risco, você tem que mostrar o leão na jaula, o tubarão lá no mar e tal. E falou, tá vendo aqui? Se eu fizer isso. Isso está lá no documento. Exato. Estou dando um exemplo aqui, Sim. né? Então, mas foi 10. O pessoal vidrou assim, ó, ficou parado lá. Quem falou que... Não ficou quietinho assim, né? Aí eu estava falando, engraçado, que eu estava falando de risco e perigo. Falei, gente, tá vendo? Aqui, ó, aqui o cara está no mar, ali está o tubarão. Se ele entrar no mar, o perigo está ali, né? Aí o cara estava na minha frente e falou assim, ó, se você se você pisar atrás de você, dá um passinho para trás, você vai pisar no perigo. Eu olhei, um cachorro. E eu falei, ó, realmente, é isso mesmo, entendeu direitinho. Ótimo, funcionou. Então, né? quer dizer, você vê que eu estava prestando atenção. Exato. Tá? Mas a aula sua é difícil não entender, né? Aí fica difícil, né? Tem o dia a dia deles lá, falar sobre produto químico e tal. Foi bacana. E assim, uma das coisas interessantes, né? No Senac eu tenho o privilégio de fazer parte de um projeto que se chama Lab Senac, né? Que vem oriundo de um outro projeto, que é Educação no Futuro, desde 2016, enfim, né? E esse projeto ele tem Rio Preto, Sorocaba e São Bernardo do Campo, né? A ideia é ter um hub de inovação, um hub de experimentação. E essas questões de tecnologia, de inovação, como é que a gente pode aplicar isso em sala de aula, é algo que a gente tem trabalhado e estudado bastante sobre isso, né? E aí uma coisa que foi muito interessante, no final de semana passada, né? Sábado e domingo, gente, estava estudando, viu? Sábado e domingo, estava em São Paulo fazendo um curso de facilitação de projetos com alguns dos feras do assunto, que é o Caio Vassão, o Davi Moreno, o Thiago Padovan. Aliás, um abraço para a galera lá, que a galera só fera naquele negócio, caramba. E aí, era um curso de técnicas, falei, pô, isso é extremamente avançado, né? E aí, o que a gente precisa levar? Pode levar o que vocês quiserem, levem todos os equipamentos que vocês puderem, notebook, etc. Levamos. Não usamos. Porque o curso acabou rolando de uma forma em que foi lousa, o pincel lá, né, atômico, papel, post-it e bate-papo. O bate-papo não no sentido de perder a essência, mas de ser o mais importante de tudo, foi exatamente essa questão da interação,
né? Então, assim, só para ter uma ideia, né, de que um curso com nível altíssimo, pessoas trabalhando com projetos a nível mundial, inclusive, né? E a conversa rolando ali como uma forma de um instrumentalizar o outro, de um orientar o outro, e com base que num pula de flip chart, post-it, canetinha, e saíram cada trabalho assim Olha que bacana. incrível, né? Então, quando a gente fala de aplicar a tecnologia, né, a gente precisa entender que ela está a nosso serviço, que a tecnologia está aqui para nos servir, para nos ajudar, né? Agora, aquilo que eu falei antes, que tem uma tecnologia que não escapa, né? E aí voltando de novo na questão da legislação. Falamos agora da LDB, falamos aí da lei, da Política Nacional de Educação Digital, mas voltando lá no ponto de partida de toda a nossa legislação, que é a Constituição Federal, lá no artigo 1º, né, o começo do começo da nossa legislação, está dizendo que um dos pilares da República Federativa do Brasil é o respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho. Está lá no artigo 1º, se não me engano é o 3 e 4, o item 3 e 4. E aí quando eu falo, né, quando se fala da dignidade, acho que basicamente já dispensaria qualquer outro argumento, mas não, precisa explicar, né, precisa traduzir, né, precisa trazer aí mais detalhes. O artigo 6º também da Constituição fala que são direitos da sociedade a educação, o trabalho, a segurança, Saúde. Isso. E aí tem uma questão interessante que quando ele fala o direito à segurança, ele não especifica. Não fala segurança patrimonial, segurança alimentar, segurança física, segurança pública, segurança em termos gerais. Então, dá para entender que a segurança do trabalho também é um direito da sociedade, Sim. né? Defendido, estabelecido na própria Constituição. O trabalho e a educação também estão ali, juntinhos. Então, observa, o ponto principal, né, que eu entendo, pelo menos é assim que eu imagino, que é o ponto crucial de qualquer utilização de ferramenta, de tecnologia, de treinamento, de educação, é o respeito que você tem pelo outro e, principalmente, a forma como você aborda, a forma como você se aproxima do outro, né? Porque eu acho que é fundamental essa questão do contato, né, entre professor e aluno, entre orientador e orientando, né, entre o técnico e os seus colaboradores ou funcionários. Mas a questão é de que maneira isso acontece. Então, essa é a principal tecnologia que tem que ser aplicada na educação. Na educação, quando se diz de educação básica, na educação profissional e principalmente quando você quer garantir que os seus melhores funcionários permaneçam na sua empresa. Então, se você não tiver essa maleabilidade, se você não tiver esse poder de observação que a gente já tinha falado, de verificar como é que eu chego nessa pessoa, como é que eu passo essa informação. Se você pega o seu escrito, né, todos os seus textos e vai dar a sua palestra, será que ia dar certo? Talvez não. Foi preciso você parar, pensar, analisar, falar, opa, eu preciso mudar aqui, né? E exatamente nessa questão de abrir um espaço de via de mão dupla, né? Então, quando se fala de tecnologia na educação, eu acho que a principal tecnologia é a tecnologia humana. Sem sombra de dúvida, isso é fundamental, isso é indiscutível, né? Se é EAD, se é à distância, se é pombo-correio, não interessa se é presencial, acho que a questão toda é a gente entender que a gente tem a possibilidade de aprender muito com todo mundo, né? Que a gente tem a possibilidade de aprender enquanto ensina. Aliás, se a gente não tiver essa disponibilidade,
né? Fica difícil ensinar alguma coisa. Sim. Porque a gente está falando aí não só de uma profissão, não só de conteúdo. Porque conteúdo, você abre a internet, você pega o livro, você vai ler, tá tudo ali, né? Então você digita lá NRs, aí você tem lá um .gov que tem todas as Parece NRs. todas as NRs. Né? É isso que você quer ler? Então tá pronto, tá ali, você não precisa de mais ninguém. Agora, como fazer com que isso seja ferramenta de trabalho? Aí sim, aí entra o estilo de vida, né? Aí entra um profissional que eu costumo dizer que é o técnico em segurança do trabalho. Tem até eco no negócio, né? Mas precisa realmente ter aí um diferencial de respeito mesmo, de dignidade, né? Porque não é porque a pessoa é mais jovem que ela não tem nada para te ensinar. Não é porque ela é mais velha que ela não tenha nada para te ensinar. Pegando um gancho aí, legal é o seguinte, o mais jovem te dá aquela... É o gás, né? Do novo, né? Te faz se despertar para coisas novas. Estou falando de experiência própria. O mais velho te dá a bagagem de como era. E para você pensar. Exatamente. Você já... Então, quer dizer, na sala de aula, que é bem, né, diferente, vários tipos de alunos, de alunas, né? Tem essas curiosidades. Sim. Que você, se você estiver aberto para passar o seu conhecimento e receber também, fantástico. É super rico, né? Super rico. Extremamente rico. Porque tem coisas que você nem imaginava, aquela pessoa mais velha falou, mas lá atrás... Você já pensou assim, nisso? Tal. E o mais novo, né, principalmente agora com o avanço da tecnologia, que eles estão muito mais atentos, né, à novidade e tal, te passa informações que você... É interessante uma coisa, tá? É preciso ficar atento, porque estar antenado nas novidades não significa saber lidar com TikTok e só. Hã? Tem uma aluna nossa, você vai lembrar, a Ana Brusman, da 47. Ela trouxe um aplicativo, lembra? Uma coisa que eu nunca tinha visto. Ela foi apresentar com aqueles desenhinhos lá e tal. Achei fantástico aquilo lá. Então, quer dizer, aprendemos com ela. Estou dando exemplo dela, que é uma coisa que eu lembrei agora. Qual foi o outro menino? O menino aquele que sofreu acidente de moto ali da 40... Douglas, se você não lembra... Não, é incrível, cara. Lembra do Wendel? Sim. 43. Que inclusive tá em Jundiaí? É Jundiaí, aqueles lados, não lembro certinho. Não sei se você está na área. Tá me devendo um sanduba o dia que eu for lá, super inteligente aquele menino. E né? Abraço, Wendel. Ele trouxe uma novidade também, que era um outro recurso de apresentação, não sei se você vai lembrar. E ele é um exemplo de alguém que tinha feito uma faculdade e voltou para fazer um curso técnico para entender um pouco melhor como e a é que superação desse menino? Sensacional, foi fantástico, né? Fantástico. Incrível. O que ele passou depois do acidente foi... Eu cheguei lá na casa dele. Não sei se você estava comigo o dia que nós fomos. Na casa dele não. Acho que foi eu e o Paulo no dia. Depois que ele saiu lá do hospital. Superação total. Superação fantástica. Menino, exemplo. Com certeza. Então a gente tem muitos casos. Se a gente for contar aqui os casos assim, de exemplo, de aprendizado, né? Porque para nós é aprendizado. Ainda bem que esse podcast é de 5 horas, né? Sim. Tinha uma menina também que tinha dificuldade de engravidar. Turma do Dave. Lá de Zé Bonifácio. Patrícia Dourado. Ela também foi um exemplo fantástico. Ela precisou afastar para depois voltar. Teve a da turma 41, que ela ficou grávida também, teve que voltar depois. Então, aí a gente aprende com essas coisas, entendeu? Sim. E tem aqueles, né, que você fala assim, esse aqui chegou no final do curso, mas não oh, meu Deus, não vai, né? E aí passa aí uns 2 meses, 1 ano, você olha, a pessoa tá voando. Decolando. Tá né? voando. Tive algumas belas surpresas nesse Graças sentido. a Deus. Graças boas, a Deus. Né? É assim, é bom isso.
É sensacional, cara. Sensacional. Porque às vezes o que acontece? O aluno vai bem o curso inteiro, termina o curso, mas vai fazer outra coisa, não vai fazer aquilo. Em muitos casos assim. Não, e mesmo que vá fazer outra coisa, eu acho que assim, é o que você já disse, ninguém sai desse curso, A mesma pessoa. ninguém sai do mesmo jeito. Sai muito melhor do que entrou, né? De alguma maneira... Vai despertar alguma coisa. Isso vai para a vida, né? Ele viu, por exemplo, ele viu uma aula de legislação com você lá, falou, o professor Samuel deu uma ideia boa para eu fazer direito. Tem uns que caem nessa esparrela, né? Mas Aí vê lá uma aula brincadeira. Com um fisioterapeuta, igual nós tivemos, a Cíntia, a Larissa, o Flávio, né? Eu acho que eu fiz fisioterapia. Ou psicologia, né? Sim. Nós tivemos vários professores, Luiz Fernando, né? Excelente pessoa e professor e profissional. Às vezes as pessoas se vê nele e vai... Eu acho que assim, tem muito aquela questão de... O professor, em geral, ele acaba sendo meio que referência, espelho, né? Eu tenho os minhas referências, né, do curso de Direito, né? O professor João Batista, por exemplo, João Batista de Oliveira Cândido, se estiver me ouvindo aí, um abraço. Ele, para mim, é uma referência incrível da maneira de trabalhar, inclusive com a legislação, né? A primeira prova que ele deu para a gente, ele distribuiu lá as provas e tal. Ok, né? Podia consultar, a sala, aquela bagunça, né? Estamos conversando, ele falou, mas que prova doida é essa, né? Não sei. Ok, muito bem. No dia de corrigir, né, que ele veio, aí foi entregando as provas, aí à medida que ele foi entregando, começou o burburinho. Por quê? Eram 4 situações, 4 casos, né? Estudo de casos, e ele pedia, era prova de direito civil. Qual a solução do caso? Basicamente era isso em todos. E a gente tinha que escrever. E aí, de repente, eu respondi que sim, o outro respondeu que não, tirou a mesma nota que eu. Não, mas sua nota está errada. Não, tem alguma coisa errada e não sei o quê. E começou aquela confusão, né? E ele entregou todas as provas, aí a hora que tá aquela bagunça toda lá, que a gente percebeu, ele estava lá na frente da sala, com a mãozinha para trás, assim, encostado no quadro, batendo o pezinho no chão, só olhando aquela bagunça. Aí eu falei, gente, tem treta nisso aqui, tem pegadinha nisso aqui, né? E aí ele falou, não, mas que bagunça é essa que você fez na prova? Que você deu nota igual para quem respondeu diferente, não sei o quê. Não, gente, eu fiz uma pergunta e eu não sei quem que você estava defendendo. Se defendeu um lado, o outro defendeu o outro, mas se a argumentação foi bem fundamentada, vocês tiraram a mesma nota. Aí todo mundo, olha só que sacanagem que ele fez. Mas assim, foi brilhante, né? Porque aí a gente descobre que o sim ou não é importante, mas o porquê é muito mais importante. Então assim, tem umas coisas que a gente vai carregando, vai trazendo, né? E a gente acaba correndo o risco de ser inspiração para algumas pessoas também, sim, né? Com certeza. A gente acaba sendo espelho para isso. Isso que é legal. Isso que é fantástico. E é gratificante, assim. Gratificante, né? Não tem preço. E assim, eu acho que o maior... Fala-se muito atualmente na questão do salário emocional, né? É uma das questões que está pegando muito nas empresas aí. E uma das coisas eu acho que é muito isso, né? A gente ter o prazer de saber que está fazendo alguma coisa que vai impactar na vida das pessoas e como que isso está impactando. Sim, né? com Acho certeza. que isso é interessante, muito legal. É uma coisa que não tem preço. Não tem. Não tem preço. Não há que Você pague. tem o seu salário, mas aquilo que você faz e gosta daquilo que você faz e vê o resultado, não tem preço. É sensacional. Né? É uma coisa fantástica. É aquilo que, se fosse possível, faria pela vida toda, né? Legal, bacana. Muito Mas bem. é isso aí. Samuel, você falou que tinha uma surpresa para nós hoje? Eu? É. Sério mesmo? Opa! Ai, Douglas, o que você não me pede que eu não faço, né? Você pediu para trazer um negocinho aqui, né? Sim, eu quero Olha só. matar a saudade, né? E aí eu preciso ver Só se a faltou os garganta... meninos aqui, o Vitor, Já pensou? Aí, Gustavo, Pedro. O Gustavo, além de técnico de segurança, da música agora, você sabe, né? Ah, ele tá bem. Tá indo bem aí. Tá pegando aí, DJ? Aí.
Olha só que legal, hein? Temos até DJ na área. Bom, a garganta não está muito boa, mas tem uma que a gente poderia tocar várias músicas, né? E também vamos tocar uma só, porque senão... Molhar a palavra primeiro, né? 100% no alvo. Cachaçinha do Zifrunde. Eita, nós, até parece, né? É água benta. Água benta. É água mesmo, pessoal. Ó, é água. É água. Mas essa aqui tem várias músicas, vários artistas que a gente poderia tocar, inclusive para relembrar os velhos tempos. Mas essa aqui eu vou pedir um socorro para o Renato Teixeira. Opa! Para tocar essa aqui, especialmente em homenagem a todas as pessoas que nos conhecem. Legal. Né? E de forma muito especial a você também. Obrigado. Tá? Será que vai sair? Vamos ver, hein? O nariz tá meio fanho aqui, mas... Se eu conseguir acompanhar, eu vou também. Vamos ver. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço e o aperto de mão e o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras perdidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raro, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, amigo, amigo. Muito bem. Essa tinha que ser em sua homenagem. Muito bom. Essa é do tipo 100% no alvo. 100% no alvo. A gente não conversou aqui, mas deu saudade dos velhos tempos. Dos ninjas. Dos ninjas. Tempo bom. Salve, ninjas! Muito bom. Muito bom, né? Eu quase perdi o fôlego aqui, quase falei, mas tá bom. Muito bom. Samuel, fantástico, gostei muito do nosso programa. E assim, você sabe que você é um convidado. Convidado não, você está na casa é sua. Na hora que você tiver uma ideia bacana, com aquelas ideias malucas que a gente tem de vez em quando, né? Sempre aparece. Sempre, né? Fala dois, eu quero. A partir do ano que vem, né? Nós vamos entrar em recesso agora, semana que vem. Nós vamos começar a gravar de sábado, até mais fácil. Sim, né? sim. Inclusive esse Translouco que você pegou agora, né? Para estar aqui. Mais um agradecimento meu por causa disso, da sua vontade de estar aqui, né? E assim, não tem palavra, né? Não tem palavra. E ser o nosso dono da casa aqui agora. A partir de hoje você está aqui, a casa é sua e... o privilégio de estar aqui é muito grande, né? Então acho que
Esse projeto de vocês é sensacional. Acho que as pessoas que vocês têm trazido, né? Eu falei assim, eu tenho que me enfiar no meio para fazer de conta que eu estou ali, né? Porque são sempre pessoas muito qualificadas. Sim. E eu espero ter contribuído aí com alguma certeza, coisa, né? Com certeza. Espero que tenha sido se proveitoso, deixa aqui, interessante. A gente ia conversar a noite inteira aqui, começar a contar as histórias aí, pronto, né? Se começar a contar caos, se puxar o violão de novo aqui, vira bagunça, né? Às vezes que eu ficava lá no Senac, até que eu ia para São Paulo, né? Você já ficou... Lembra umas fotos que você tirava minha tocando guitarra? Aham. Tem ainda? Tem. Andar de bicicleta elétrica lá dentro do Senac. Nossa Senhora. Essas coisas. Só nós. Só nós. Muito bom. Fora os ensaios, né? Que ensaiar com os meninos lá. Fora os ensaios. Muito bom. Tá terminando hoje a Olimpíada. Vai isso. Né? Porque eu tô de férias, né? Dezembro eu falei, não, eu preciso de férias. Não tem um jeitinho. Aí, assim, eu perdi lá as Olimpíadas nesse sentido, mas se não fosse isso, eu teria perdido aqui. Não, ó, falar nisso, pessoal, os alunos, né? Tem muito aluno lá atual hoje que está no nosso grupo lá no PSS, você sabe, né? Sim. Tem uma galerinha lá que, esses dias mesmo eu recebi da Rita lá o grito de guerra deles lá, achei legal demais. Eu vou torcer para vocês. Porque era verde. Ah! Mas, tinha assim, que falar. Tava demorando falando do Parmeira. Bacana, agora sério, achei bacana. Sim, legal. Interessante. Eu até achei que tinha acabado, porque ela mandou para mim, foi sexta-feira passada. Porque as aulas estão terminando hoje, né? Tá. Então, assim, pegou esses últimos dias para fechar de uma forma mais dinâmica, mais interessante. Aliás, as Olimpíadas são um exemplo de como você pode inovar. Né? De 2010 foi a primeira para cá, só foi inovando, né? Agora deve ter mais inovado. Fizemos 10 seguidas, né? Até 2019 fizemos 10 seguidas. Exatamente. E está voltando esse ano. Bacana. Sucesso lá, pessoal. E só para registro, né? Nesses 10 anos foram mais de 13 toneladas de alimentos recolhidas. Doação de sangue, ajuda às instituições, né? Sim. Muito bacana. Foram no mínimo 50 associações que foram beneficiadas, né? Muito legal essa atividade. Hoje está com quantas turmas lá? Estamos com 5. 5, bacana. Outra coisa, pessoal, vocês estão estudando aí? Não, 4 e deve começar uma mais no início do ano. Tá. Vocês que estão aí terminando o curso, ou no meio do curso, ou né, um pouquinho mais... essas ações é fundamental que vocês vão levar para o resto da vida como aprendizado. E vocês vão utilizar bastante isso onde vocês forem. Como aprendizado como experiência de como fazer, né? Sim. E um abraço a todos vocês, sucesso, tá? Eu falei que estou torcendo para a turma, para a equipe verde, mas eu torço para todo mundo, tá? O verde é só por causa do Parmeira, A verde é porque mandaram para mim o grito de guerra, por isso que eu falei que, né, que ia dar um apoio para eles lá de torcida. Vamos ver aqui, né? Depois me fala o que foi o resultado. E assim, mais importante, pessoal que está, né, os ex-alunos e alunos atuais, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like lá, comente, tá? É importante. Tá inclusive, fala aí o que vocês acharam dessa nossa prosa aqui, Exatamente, que vai ter mais. Acho que é interessante. Tive bastante curtida lá, muito acesso no vídeo. Comenta direito, porque senão a gente volta, você já viu, né? Samuel, vamos dar um brinde agora para fechar. Chave de ouro hoje. Muito obrigado. Pessoal, 100% no alvo. Sempre.